É normal que a gente cometa erros, né? Na verdade, é necessário, porque a gente é ser humano, a gente aprende com esses erros. Só que tem alguns erros que iniciantes cometem no audiovisual que, se repetidos várias vezes, podem virar um hábito. E erros que viram hábitos, aí não é legal não. Aí é um problema mesmo. E isso não quer dizer que eu ainda não cometa erros ou que eu não cometesse lá no começo, né? Muito pelo contrário, a gente erra todas as vezes, sempre, né? A gente vai errar sempre na nossa vida, isso é normal. E é por isso que eu separei aqui alguns erros, né, que iniciantes costumam cometer para você já ficar atento e evitar eles ao máximo. Olá, meu nome é Felipe Drummond, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Movave Brasil. Já chega se inscrevendo e ativando as notificações para ficar por dentro de tudo, hein? Muitos criadores de conteúdo gravam a 30 quadros por segundo. Eu tô gravando esse vídeo aqui a 30 quadros por segundo. Alguns colocam a 50, 60, 120, enfim, colocam o máximo que dá. Outros ainda ativam o modo de HDR, né, dos iPhones, por exemplo, deixam que o celular decida isso por eles sem entender se aquilo ali é realmente necessário. O padrão dos iPhones, por exemplo, como eu acabei de mencionar, é 30 quadros por segundo. Isso é o básico. E muitas câmeras também gravam a essa taxa de quadros, né, se você não modificar nada nas configurações. E muita gente nem muda essas configurações, né, porque se já vem de padrão, aquilo deve estar certo. E muita gente também pensa que quanto maior essa taxa de quadros, melhor, né? Não é assim que funciona, não. O ideal para vídeos assim como esse que você está assistindo aqui agora, né? Vídeos pro YouTube, aquela coisa mais casual, é 24 ou 25 frames por segundo. E não só porque traz um aspecto mais cinematográfico, mas sim porque é mais natural para os nossos olhos. E o pessoal gamer agora deve estar assistindo isso aqui ficando, como assim, cara? Lógico que mais FPS é melhor. Sim, nos jogos. Quando você tá jogando, você quer uma taxa de quadros muito alta, principalmente em games competitivos, né? Para você ter uma taxa de resposta melhor, mais fluidez na gameplay e tudo mais. Mas quando a gente tá falando de gravar vídeo é diferente, tá? Então nem sempre a gente quer a maior taxa de quadros, não. E essa taxa de quadros está diretamente relacionada à velocidade do obturador da nossa câmera. Então se você grava a 24 ou 25 quadros por segundo, o seu obturador está em 1 sobre 50. Se você grava em 50 quadros por segundo, 1 sobre 100. Se você grava a 100 FPS, 1 sobre 200. Basicamente, você vai sempre pegar a taxa de quadros e multiplicar por 2. E você só consegue fazer essas configurações gravando no modo manual da sua câmera. E esse é o segundo erro, que é gravar no automático. E nem sempre isso é o ideal. Na verdade, quase nunca isso é o ideal. E isso passa um ar de amadorismo, sabe? Porque mostra que você não sabe configurar a sua câmera. E aquilo ali é o seu instrumento de trabalho, então você precisa entender como ele funciona. Então se você quer se tornar um produtor de conteúdo, um filmmaker, você precisa aprender a manusear a sua câmera nas configurações do modo manual. E uma dessas configurações é o ISO. E muita gente peca na hora de configurar o ISO. Por exemplo, a imagem está um pouco escura e você quer deixá-la um pouco mais clara, o que você faz? Você sobe o ISO lá para o céu. E aí você tem uma imagem ruim, com granulação, sem definição nenhuma, péssima, totalmente estragada. E aí você vê uma pessoa com uma câmera igual à sua, mas com uma imagem boa, né? Claro, o problema não é na câmera e sim nas configurações. Quando uma imagem está escura, a primeira coisa que você deve levar em consideração é a abertura dela, ou seja, o quanto o sensor vai estar aberto para receber luz. Então certifique-se que no começo ali da sua configuração você vai deixar a sua abertura o mais aberto possível, por mais redundante que isso soa. Mas é isso, quanto menor o número da abertura, quer dizer que a sua lente está mais aberta, tá? É o contrário, é o oposto. Menor o número, maior a abertura. Depois você vai conferir a velocidade do obturador e lembra que eu falei, está diretamente relacionada a quantos FPS você está gravando. E aí entra a terceira configuração dessa salada toda, né, de configurações aqui, que é o ISO. Se mesmo depois de configurar a abertura, o shutter speed, né, que é a velocidade do obturador, os FPS e tudo mais, a imagem continuar escura, aí sim você aumenta um pouquinho o ISO, mas você não deve passar muito do 400. Ali eu acho que é o limite. O ideal é você usar o ISO no 100 ou no 200. Mais do que isso, a imagem vai ficar com uma granulação muito ruim. Mas erros acontecem não só na hora de gravar, né? Também podem rolar na hora de editar os vídeos. E para evitar cometer muito desses erros, você precisa da Movave Video Suite 2023. Olha só o ataque de oportunidade. Editar vídeo é muito importante no trabalho de qualquer blogueiro, youtuber, criador de conteúdo no geral. Porque saber editar os vídeos indica que você sabe acompanhar as trends, né? O que está em alta. Então você sabe fazer tudo ali muito rápido, com qualidade, com eficiência. E para isso a Movave está aqui para te ajudar, juntamente com acesso ilimitado a Effects Store. A Movave Video Suite é uma plataforma intuitiva, fácil de usar, acessível também, o que é muito importante, e que não exige um computador topo de linha para rodar, não. Essa plataforma inclui ferramentas de gravação de tela, edição de vídeo, retoque em fotos. As ferramentas mais recentes, inclusive de inteligência artificial, permitem com que você foque no processo criativo, né? E aí o programa faz para você aquelas coisinhas mais chatas, sabe? Mais técnicas. E aí você vai poder remover ruído de imagem,
remover background e trocar por outro, melhorar a qualidade do seu vídeo, tudo isso com um piscar de olhos, o que é excelente. E a Video Suite 2023 vem com acesso ilimitado de 1 ano à Movave Effects Store, onde você encontra diversos pacotes de edição de vídeo, de efeitos, de overlays, de imagens, textos, efeitos sonoros. Cara, tem muita coisa para você aplicar em qualquer vídeo que você tá fazendo. E você consegue acesso ao Video Suite 2023 com a Effects Store, que eu acabei de mencionar, com 20% de desconto correndo nesse link que tá aqui embaixo na descrição. Como a gente tá falando de erros aqui de iniciantes, esse é um erro que você não vai querer cometer. Então corre aqui no link e garante. Mas voltando para os erros aqui que a gente tá conversando sobre, né? Outro relacionado ao ISO é você deixar a exposição da sua câmera muito alta ou muito baixa. Ou seja, a sua imagem fica estourada ou fica subexposta, com quase nenhuma luz. Isso é péssimo, porque você não consegue resolver depois na edição. E não confia só nos seus olhos na hora de configurar isso. A maioria das câmeras e até dos celulares, dependendo do aplicativo, tem um histograma na tela, ou seja, um gráfico que indica a luminosidade do vídeo. Então, se o gráfico do seu histograma está muito para a esquerda, quer dizer que a sua imagem está muito escura. Se tiver muito para a direita, quer dizer que está muito claro. Então, o ideal é você deixar ali no meio. O próximo erro da nossa lista tem a ver com iluminação, principalmente aquela iluminação chapada, sem contraste, sem profundidade. Quando você começa a gravar vídeos, né, você vai usar o que você tem, abajures, a luz do teto, até a luz da janela. E é muito mais fácil gravar lá fora, né, porque tem uma coisa muito boa aí para iluminar os nossos vídeos que se chama sol. E o sol é de graça. Quando você for gravar em ambiente externo, por exemplo, o ideal é que você fique contra a luz, porque aí você cria uma iluminação muito legal atrás do seu assunto. E aí na frente você posiciona um rebatedor, um pedaço de papel que seja, a 45 graus mais ou menos. É como a gente costuma posicionar luzes, né? Então eu tô aqui de frente para a câmera, 45 graus é aqui, ó, na minha diagonal, digamos assim. E aí você cria uma iluminação suave no rosto da pessoa, sem que ela fique ali espremendo os olhos, né? Porque a luz tá muito forte no rosto, e ainda cria um contraste, né? Um lado do rosto um pouco mais iluminado que o outro. Agora é um pouco mais difícil fazer isso dentro de casa, né? A gente tem luz aí em todos os ambientes da nossa casa, né? No teto principalmente. E a luz que vem de cima para baixo nem sempre é uma boa ideia. Cria sombras muito marcadas, o ângulo dessas sombras também não favorece em nada. É complicado. É complicado. Então, assim como a luz do sol, certifique-se de que tem uma luz legal atrás da pessoa e aí você cria uma luz de preenchimento na frente, mas não chapada na cara dela, com um certo ângulo para criar esse contraste, essa sombra. E você pode usar a luz que está entrando pela janela, por exemplo, mas aí você não fica de frente para a janela, fica num ângulo ou de 90 graus ou de 45, vai testando o que fica melhor para sua produção. E outra coisa também é sobre o ângulo da nossa câmera. O ideal é sempre estar no nível dos nossos olhos, né? Porque a câmera é o nosso espectador, então a gente está conversando com alguém olhando no olho. Então não é legal você posicionar a câmera muito acima, muito menos abaixo, né? Porque aí, além de tudo, você fica com aquela cara, né? Enfim, não é legal. E passa uma noção estranha, né? Passa uma noção diferente. Se a câmera tá muito acima, você fica meio que submisso ao seu público. Agora, se a câmera tá para baixo, é como se você fosse superior a quem tá assistindo. Então essa impressão não é bacana. Agora, você que tá se gravando, como é o meu caso aqui, você se conhece. Então você sabe o seu ângulo favorito, como você se sente melhor e tudo mais. Ou se você quer valorizar algum aspecto do seu rosto, tudo bem mudar o ângulo, não tem problema. Agora, se você vai gravar outra pessoa e tudo mais, você não tá com muita certeza de que ângulo você pode pôr, linha dos olhos. Não tem erro, é o básico que funciona. Lembrando também que se você estiver gravando vídeos mais específicos, né, que as suas cenas tenham um propósito específico, aí a sua criatividade é que manda. E mais um erro muito comum é você misturar movimentos de câmera que não tem nada a ver um com o outro. É você começar a gravar o seu vídeo com tripé, com slider, enfim, com vários equipamentos que criam movimentos suaves, né, transições tranquilas, um vídeo calmo, digamos assim, e aí você percebe que, eu vou gastar muito tempo para fazer isso aqui, eu preciso acelerar. E aí você pega a câmera na mão e sai filmando de qualquer jeito, faz aquela coisa agitada, parecendo um filme de ação. Por que você vai fazer isso? Não faz sentido. Nunca faça uma coisa, né, na produção de conteúdo porque é mais fácil e mais rápido. Se você tem um planejamento, segue esse planejamento. Mesmo que vá demorar mais, você tem que se preocupar com o resultado, tem que ser um vídeo de qualidade. E no fim das contas, você só tá perdendo tempo, porque você vai ter que regravar muita coisa depois. Então, não faz sentido, né? Então, siga o seu plano, siga o seu roteiro, o seu planejamento, não saia dele. Garanta que o seu vídeo vai ter qualidade, porque é isso que importa. E eu não poderia deixar de citar o erro mais grosseiro, né? Que é uma coisa que eu, inclusive, falo muito, que é você gravar um vídeo com uma qualidade de áudio muito ruim. Não dá. A imagem ruim até passa, né? É bom você evitar, mas até passa, mas o áudio ruim não
dá. Olha essa comparação aqui de 2 takes que o Arthur gravou. Now the lighting is bad, the image is bad, but the sound is good. And now the picture is good, but the sound is bad. It's the camera's built-in mic. Então mesmo que você não tenha dinheiro para um microfone, para investir em algum equipamento profissional agora, utilize pelo menos o seu celular para gravar um áudio. Você já vai ter uma qualidade muito melhor do que o áudio original da câmera, isso eu te garanto. E eu quero saber de você outros erros comuns, né, que iniciantes cometem, alguns erros que você já cometeu, que você acha que está cometendo. Então comenta aqui embaixo. E não deixe de acompanhar esses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela para continuar aprendendo sobre edição de vídeo e produção de conteúdo aqui no canal da Movave Brasil. A gente se vê numa próxima. Valeu e até lá.